Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que Deus te guarde. Estamos agora no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja. Fizemos ontem o capítulo 1 e agora vamos ao capítulo 2. Leremos e meditaremos nessa palavra com muita alegria no coração. Agora, estamos publicando a playlist, estamos divulgando a palavra, estamos abençoando em sua vida de maneira tremenda, um capítulo por dia, todos os dias, hein? Que coisa gostosa. Sem mais espera, Pai, abençoa mais esse momento em que nós nos debruçaremos sobre a sua santa palavra. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, crucificando-os por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele mesmo morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este é Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor cada dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso! Que texto que deixa a gente arrepiado. Você viu o que Deus fez na vida de Pedro e na vida dos apóstolos? Você viu o que é a unção do Espírito Santo enchendo aquelas pessoas simples e fazendo com que milhares e milhares de pessoas sem microfone, sem caixa de som, sem internet, sem rede social, sem televisão, sem rádio, sem nada disso. E imagine quantos ouviram a palavra, 3.000 convertidos nesse sermão de Pedro. Pedro, que era uma pessoa
que não tinha o dom da palavra, de repente, aquele dom extraordinário nele, louvado seja o nome do Senhor. De repente, ele fala trechos enormes da Bíblia, decora, louvado seja o nome do Senhor. Como valeu a pena, Pedro! Como valeu a pena ter ficado 3 anos e meio e os demais apóstolos também junto com Jesus, sem abandonar, passando fome às vezes, passando por frio, necessidades, perseguições, lutas. E mesmo depois negando, Jesus ainda os restabelece a todos, inclusive a Pedro, e dá esse dom de operar sinais, maravilhas e principalmente de pregar o evangelho de maneira tremenda, a ponto das pessoas que se convertem mesmo, passam a ter uma vida colocando Deus em primeiro lugar, como está escrito lá em Mateus 6,33. Que coisa maravilhosa! Um dos acontecimentos mais marcantes descritos nas Escrituras Sagradas, a chegada do Espírito Santo no Pentecoste, depois da ascensão de Jesus e dos primeiros passos dados pelos apóstolos, como nós vimos no capítulo 1. O evangelista Lucas, ele descreve detalhadamente o dia de Pentecostes e os efeitos impactantes do derramamento do Espírito Santo para o povo daquela época, além de deixar esses importantes ensinamentos sobre como o Consolador prometido pelo Senhor Jesus impulsiona as pessoas a estar no centro da vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Você percebeu logo no início que quando chegou o dia de Pentecoste, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Cerca de 500 ouviram uma promessa de Jesus dizendo: fiquem em Jerusalém, vai dar tudo certo. Eu vou enviar o Espírito Santo. Mas daqueles 500, só 120 ficaram ali, firmes. E esses 120, os apóstolos e as outras pessoas que foram ficando, que foram permanecendo, sai um, sai outro, 120 ficaram. E toda a casa onde eles estavam assentados em oração, perseverando em oração, aquele som veio. Apareceram línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. E aqui línguas, eu quero chamar a sua atenção para idiomas. Foi muito interessante esse falar em línguas. Falar em línguas. Falar. Eu não sei se você já assistiu alguma filmagem, por exemplo, da reunião da ONU. Na reunião da ONU, representantes de países do mundo inteiro que estão na ONU estão ali. E um daqueles representantes dos seus países, presidentes, primeiros-ministros, reis, eles vão até lá usar a palavra, mas os demais não conhecem aquele idioma. Então, ficam os tradutores. Com o ponto ali, eles estão, aqueles que estão acompanhando, seus líderes mundiais estão ali com o ponto, e quando aquele que está falando, fala no seu idioma, aqueles homens ouvem aqui, no ponto, de uma maneira traduzida, para que ele possa ouvir, entender e compreender o discurso daquele que fala. Então, se tem gente lá de 50 idiomas diferentes, tem 50 tradutores, traduzindo para cada um deles o que aquele homem está falando. Aqui, nós vemos, na nossa leitura, que todos eles saem, e aquela multidão que está na festa em Jerusalém, festa do Pentecoste, eles ouviram também aquele barulho, aquele som, e quando todos olharam, aqueles homens simples surgiram.
E ali estavam homens ricos, milionários, que iam até lá de países diferentes e de idiomas diferentes. Jerusalém sempre foi uma cidade assim. Até hoje é cheia de gente de diversos países o tempo inteiro. Até hoje caravanas do mundo inteiro vão até lá. E naquela época já era assim. E quando Pedro falava, se tem um de um idioma, outro de outro idioma, outro de outro idioma, outro de mais outro, 10 idiomas diferentes, cada um deles ouvia na sua própria língua, como se fosse uma reunião da ONU. Mas é muito interessante, porque Pedro falava. E vamos supor, se fosse hoje, o inglês ouvia em inglês, o francês ouvia em francês, o brasileiro ouvia em português, o japonês ouvia em japonês, o chinês ouvia em mandarim, ao mesmo tempo. Então eles ficaram impressionados. Louvado seja o nome do Senhor. As grandezas de Deus. E Pedro foi falando, e não foi segurando, e foi falando. Alguns que estavam ali, que naturalmente tinham inveja, que naturalmente não gostavam do que estava acontecendo, não gostavam da ascendência que estava havendo, não gostavam de ver que o poder de Deus estava naqueles homens simples. Falaram, esses caras estão bêbados. Não, é 9 da manhã. 9 da manhã, a terceira hora do dia, 9 da manhã, ninguém bebeu aqui não. E aí Pedro começa a citar o profeta Joel, ele começa a citar e a falar e a dizer, vocês crucificaram, vocês se lembram há 50 dias atrás, quando vocês mataram o Cristo, decidiram pela morte do Cristo que morreu pelas mãos de iníquos, mãos de romanos. Mas ele foi ressuscitado, nós todos aqui somos prova, e foram falando. E o sermão de Pedro foi tão poderoso, que aqueles corações duros foram tocados pelo Espírito Santo que habitava em Pedro, louvado seja o nome do Senhor, e em todos os demais apóstolos, em todos os 120. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Chegando a um momento, olha aqui, ó. Ouvindo eles, versículo 37 é muito importante. Essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Que faremos? Não queremos ir para o inferno. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, vocês se arrependem e o que nós temos, nós que perseveramos, nós que estamos juntos, nós que ficamos com Jesus todo esse tempo, vocês vão receber exatamente o mesmo. Gente, que coisa maravilhosa. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, inclusive eu e você aqui, e para todos quantos o nosso Deus chamar. Olha aqui o detalhe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem chama é Deus. Você está aqui acompanhando esse estudo, essa meditação, porque Deus te chamou. Se Deus não chama, a pessoa não vem. Com muitas outras palavras, deu testemunho e Pedro já chegou a ripa, você viu? Salvai-vos dessa geração perversa. A voz de Pedro ecoa até agora e eu digo para você, salvai-vos dessa geração perversa. Você está vendo a geração que nós estamos vivendo. Ainda dá tempo de você ser salvo. Ainda dá tempo de você ser salvo e ter no seu coração, na sua unção dentro de você, no seu ser dentro de você, essa unção maravilhosa vinda de Deus. Naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas e mudaram de vida na hora, porque quando a pessoa quer Jesus mesmo, ela muda, não importa o preço, ela paga, e paga com alegria. Tanto é que, olha só, perseveravam na doutrina
gostavam de ler a Bíblia como você gosta de ler comigo, de ouvir o que eu falo, de entender quando eu ensino, de prestar atenção, de voltar e assistir de novo, de curtir, de compartilhar, se inscrever, espalhar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, temor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. O versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Não é da elite, não, do povo. A elite não gosta. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? Deus. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa. Não é o talento para falar. Não. É Deus. A gente só precisa se deixar ser usado. A gente só precisa servir antes de querer ser servido. Aleluia. E Deus vai fazendo. E você sentiu no coração que você deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então diga aí agora, não espere mais tempo. O Espírito Santo foi aí, te convenceu. É hora de você se entregar. Não resista mais. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver essa alegria, não importa o preço que eu tenha que pagar, pagarei com alegria. Eu te amo, Senhor. Quero te seguir e te servir. Sela-me com teu Santo Espírito. Eu confesso os meus pecados, arrependido que estou de todos eles. Amém. Se você fez essa oração comigo, se você sente aí dentro de você esse turbilhão, você já sabe que foi perdoada, foi perdoado, foi salvo. Continue com a gente. Amanhã, o capítulo 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu irmão, minha irmã, no amor de Cristo Jesus. Amém.